Doutor Corinto, item 121 da pauta, Xingo Leder. Tem que ligar o microfone, doutor Corinto. E quem está com o microfone ligado, por favor, desligar. Ok, presidente. Procurando o Xingo Leder. Xingo Leder. Bom, eles são diferentes, presidente. São dois processos. Deixa eu ver qual é o primeiro da pauta. Qual é o número, presidente? Só pode me dizer? Posso, claro. É o número 121 da pauta. 121. É o final 66. É o final... Bem. Final 66. Isso, final 66. Tá. Esse tem uma preliminar de nulidade do despacho decisório. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos relatar. Faça um relatório, mesmo que seja resumido. Sim, vou fazê-lo. Pedido de ressarcimento eletrônico. A esse pedido foram vinculados declarações de compensação e o despacho decisório disse o seguinte: valor do crédito 106 mil, valor do crédito reconhecido 96, ou seja, inferior ao solicitado. Constatação de que o saldo é inferior ao valor, homologou parcialmente e não homologou a compensação declarada em 4 decomps. Muito bem. Inconformado, o manifestante diz que o despacho decisório teria sido enviado desacompanhado de documentos necessários à compreensão da decisão, acarretando nulidade. Outro ponto de nulidade seria a ausência de lançamento tributário para a constituição dos débitos. E no mérito alega que ele apresentou um pedido de 106, a fiscalização reconheceu só uma parte, e conforme os documentos, ele faz jus ao ressarcimento integral, discorre sobre ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para a correção dos débitos fiscais, requer concessão de prazo para a juntada de novas provas e razões, e subsidiariamente o reconhecimento do saldo... Bom, é isso. A DRJ de Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação nos termos da ementa que os senhores têm aí. Um recurso voluntário critica a decisão, reproduz as alegações da manifestação, quais sejam nulidade do débito por falta de lançamento e também por deficiência de instrução do despacho decisório. Diz que houve erro de direito, pois deveria ter sido apontado no despacho o enquadramento legal que autoriza a glosar créditos de estabelecimento emitente de nota fiscal não cadastrada no CNPJ, bem como crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado, de ser incabível a revisão posterior do lançamento motivado por erro de direito ou mudança de critério de classificação,
E no mérito traz tabela com notas fiscais que diz serem as glosadas e afirma que os respectivos estabelecimentos estão cadastrados, sim, no CNPJ. Quanto à nota fiscal 11.259, embora tenha CEFOP de material de uso e consumo, representa produtos que são consumidos ou sofrem desgastes no processo de industrialização. Por último, traz arrazoado pela inaplicabilidade da Selic. Ao final, solicita a nulidade do débito e, sucessivamente, reconhecimento integral do crédito ou o afastamento da Selic. É o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Bom, em princípio, trata do despacho decisório, que é apontado uma nulidade por falta de lançamento e também por deficiência de instrução do despacho. Em verdade, está a vindicar a nulidade, uma vez que é esse o veículo informativo da homologação parcial das compensações e da exigência do valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados. Preliminar de nulidade do despacho por falta de lançamento, também por deficiência de instrução do despacho, já foi afastada pela decisão recorrida. E como tais razões de fato de direito eu tenho concordância, daí porque merecem reprodução nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do RICARF. Aí eu trago as mesmas decisões, as mesmas razões, desculpe. Não sei se eu devo ler ou... Não tem necessidade de ler. Não, né? Alguém vê a necessidade de ler toda... Não? Todo mundo tem possibilidade de votar, mesmo sem a leitura expressa do... Aí depois disso, eu digo assim, quanto aos argumentos aduzidos somente em sede de recurso voluntário, que houve erro de direito, pois deveria ter sido apontado no despacho decisório o enquadramento legal que autoriza a glosar crédito de estabelecimento emitente de nota fiscal não cadastrado no CNPJ, bem como crédito de IPI não admitido para o CEFOP registrado, e ainda ser incabível a revisão posterior do lançamento motivado por erro de direito ou mudança de critério de classificação, penso serem matérias preclusas, porquanto não esgrimidas em primeira instância, sendo impossível o conhecimento dessas nesse momento processual. Eu só mudaria a ordem, né? Porque primeiro você não conhece. Veja, aqui, primeiro você não conhece. Entendi. Você vai falar da preliminar. Entendi. Tá? Entendi. Tá bom. Fica meio técnico aí o... Tá bom. Bom, então vamos lá. Quanto ao não conhecimento e as preliminares, doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Ok. Doutor Walker? Com o relator, presidente. Doutor Jorge? Com o relator. Doutor Zé Renato? Com o relator. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator. Eu também voto com o relator, então, unanimidade. O colegiado não conheceu de parte do recurso, em face da preclusão. E na parte conhecida, quando a unanimidade rejeitou as preliminares arguídas. Vamos ao mérito agora. Perfeito, presidente. Eu estou achando incrível que eu estou conseguindo abrir os arquivos com uma rapidez. Então, das compensações não homologadas. No mérito, consoante relatado supra, a recorrente traz tabela com notas fiscais que teriam sido glosadas e afirma que os respectivos estabelecimentos estão cadastrados no CNPJ. Quanto à nota fiscal 11.259, embora tenha CEFOP de material de uso e consumo,
representa produtos que não são consumidos ou sofrem desgastes no processo de industrialização. Nada obstante, a matéria de fundo não foi contestada em primeira instância, e inclusive foi considerada definitiva a decisão na esfera administrativa, no que tange ao ressarcimento por ausência de litígio, operando-se a preclusão quanto à matéria, que não pode ser agora discutida sob pena de supressão de instância. Em se observar outro sim, que a decisão recorrida, trazida abaixo, foi bastante percussiente quanto ao pedido de ressarcimento e a recorrente não se manifesta expressamente quanto à ausência de litígio no particular. Aí eu trago aqui logo abaixo a parte da decisão recorrida, que a decisão diz que não houve instalação de litígio. Tá. Que, na verdade, seria a matéria de fundo, né? Entendi. Então, o que aconteceu aqui, Corinto, me corrija, na manifestação de conformidade, ele não discutiu a matéria, literalmente. Isso. Ele não discutiu a matéria. Tá. E aqui ele diz porque aqui não existe a preclusão? Eu acho que está acho que está bem posto. Vai, e continua. Aí você vai para aplicar a Selic, né? Sim, aí eu passo para a Selic. Eu não sei se está bem posto não, presidente. Por favor, me corrijam, mas eu acho que eu devia... não está... eu já disse que houve a preclusão, mas como já teve uma preclusão lá, eu estava olhando meu dispositivo, e aí eu estou conhecendo parcialmente do recurso, desculpa, mas tudo bem, tem que ver primeiro a questão da Selic, né? Mas vamos organizar, então. Aí eu passo... porque aqui eu conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida, rejeito preliminares e nego o provimento. Mas não sei se está claro qual parte eu conheço e qual parte eu não conheço. Olha só, vamos lá. A parte que você não conhece são aquelas... a parte das matérias preclusas, que estão lá em cima, que eu falei para você que deveria falar antes das preliminares, concorda? Sim, eu já botei lá. Beleza. Aí depois você tem a parte eu acho que essa parte aqui, ó, da compensação, ela já tem uma definitividade, né? Porque ela não é objeto da lide. Então você também não conhece dessa matéria. Se ela não for objeto da lide, você também não conhece dessa matéria. Então você também não pode conhecer dessa matéria. A única matéria que você acaba tendo que conhecer é a inaplicabilidade da Selic. Não, mas tem preliminares, né? Não, sim, veja. Olha só. Tá bom, tá certo, tem as preliminares. Despacho decisório, Tem, nulidade. Argumentos que voltaram, né, que já tinham sido esgrimidos na primeira instância. Que, pelo que eu entendi, é só a nulidade do despacho decisório. Sim. A nulidade do despacho decisório foi arguida por várias motivações. E algumas já tinham sido na primeira instância, eu colei, e algumas vieram novamente. Aí, aquelas pela primeira vez, desculpe, aquelas que vieram pela primeira vez, eu tirei lá de baixo e coloquei lá para cima. Isso, perfeito. Preclusão. Tá? Aquela parte. Aí passei a tratar do despacho decisório
nulidade que já tinham sido, e aí superou a preliminar, acabou a preliminar. Sim, aí tem a parte da compensação, efetivamente dita. Uma preliminar ou mais? Eu estou aqui na parte... Pelo que eu vi, tem uma preliminar que foi admitida. Foi conhecida. Não admitida, conhecida. Conhecida. É uma só, né? É que eu botei aqui rejeitar as preliminares. Na verdade, é a preliminar. Eu não sei quais são. Aqui eu estou vendo apontar a nulidade do débito, por falta de lançamento, também por deficiência de instrução do espaço. De cada nulidade, uma vez que esse é a primeira nulidade, falta de lançamento, também é deficiência da instrução. Tá. Então, essa preliminar aqui é a preliminar de nulidade, na verdade. Ele bota 2 argumentos sobre a preliminar. Seria nulo por 2 argumentos. Mas a preliminar é de nulidade. Do despacho decisório. Legal. Tem outro caso que você também não vai estar conhecendo, que é a matéria que não faz para-lide. Que é essa parte das compensações não homologadas aqui, que você usou como título. Porque isso não faz para-lide. Isso já está definitivo. Ele não inaugurou a lide sobre isso. Tá. A lide só vai poder falar sobre as preliminares. Perfeito. Não, acho que agora tá bom. E só vai poder falar sobre a Selic. Agora você tem que adequar, né, dar uma ajustada aí no teu acordo, de tal forma que fique na ordem. Tá. Não, tá bom. Eu já mudei a ordem aqui. Todos entenderam? Alguém contesta? Se contestar, vamos discutir. Então, vamos lá. Então, vou passar a votação. Então, na votação, ele está não conhecendo de pago recurso, afastando a preliminar e negando o recurso no mérito. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Ok. Doutor Walker? Relator. Ok. Doutor Jorge? Com o relator. Doutor José Renato? Com o relator. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então a unanimidade não foi conhecida de parte do recurso. Eu vou tirar em face da preclusão, por quê? Porque tem parte aí que não é preclusão. Tem parte que é a questão da definitividade, de não fazer parte da lide. Sim. Temos 2 preclusões aí, temos 2 não conhecimentos. Com motivos diferentes. Instauração do litígio e preclusão. Isso. Exatamente, são 2 coisas diferentes. E na parte conhecida, a unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar o mérito. Ok? Ok. Tá. Então, esse foi o 121. O 122 também é da Xingu Leder. É igual? Não. Não? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Xingu Leder. Muito bem. Aqui é novamente um pedido de ressarcimento eletrônico vinculado à declaração de compensação. Veio um acórdão que anulou o despacho decisório por ter sido proferido por autoridade incompetente. Foi proferido um novo despacho decisório. Foi efetuada a glosa de R$ 800 de créditos indevidos relativos a operações de entrada de mercadorias como amostra grátis. A questão aqui é a amostra grátis. A manifestação de inconformidade, a fiscalização reconheceu a importância da maioria e só ficou de fora R$ 811. Ela diz que faz jus aos créditos relativos recebidos como amostra grátis, porque tais produtos foram empregados no processo produtivo e houve destaque do IPI nas notas fiscais, devendo ser considerados como matérias-primas que geram direito ao crédito. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, além da crítica à decisão, foi reproduzida a manifestação e
aduzido que as notas fiscais anexadas são provas de sua utilização no processo produtivo, sendo que a própria informação referida na decisão recorrida, a mostra para desenvolvimento industrial, já dá conta da sua utilização. Rebate o argumento no sentido de que, não tendo havido pagamento do IPI na entrada, seria indevido creditamento, pois a jurisprudência afirma que o creditamento sobre amostras grátis é possível se essas forem utilizadas no processo produtivo. É esse o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito. Das compensações não homologadas. Em primeiro plano, vale trazer a fundamentação da decisão recorrida. Aí eu trago a fundamentação da decisão que não aceitou as amostras grátis. Consoante relatado, a recorrente diz que as notas fiscais anexadas são provas de sua utilização no processo produtivo, sendo que sua própria informação referida na decisão recorrida, amostra para desenvolvimento industrial, já dá conta da sua utilização. Rebate o argumento no sentido de que, não tendo havido pagamento de IPI na entrada, seria indevido o creditamento, pois a jurisprudência afirma que o creditamento sobre amostras grátis é possível, e essas forem utilizadas, se essas forem utilizadas no processo produtivo. Vale trazer a fundamentação do acórdão. Aí eu trago um acórdão de, ainda acho, 2006, falando sobre a glosa das amostras e afastando a glosa correspondente a essas notas fiscais. Aí digo eu, ao meu sentir, o cerne do processo é a interpretação do princípio da não cumulatividade, esculpido na Constituição Federal, artigo 153, parágrafo 3º, 2, inciso 2, nos seguintes termos: será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. E aqui vale frisar que o devido e o cobrado devem ser entendidos em relação ao mesmo sujeito passivo, e não sujeitos diferentes. Ora, se nada foi cobrado da recorrente quando da recepção das amostras para desenvolvimento industrial, ainda que essas tenham valor econômico e destaque do imposto em suas notas fiscais, tais amostras não se qualificam à compensação do imposto para fins do princípio constitucional do IPI. Assim é que o artigo 164.1 do RIP 2002, vigente ao tempo do creditamento ora em análise, que reproduz o artigo 25 da Lei 4502/64, que trata dos créditos básicos do IPI, quando se refere ao imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, deve ser entendido como o imposto pago pelo adquirente e não o pago pelo fornecedor. Nessa moldura, não há condições de prestigiar as alegações apresentadas em segundo grau e voto por negar provimento ao recurso, presidente. Ok, doutor Corinto, passo a palavra ao ilustre conselheiro Vinícius. Preciso de um tempo aqui para dar uma olhada no processo aqui. Tem um aspecto que eu estou querendo ver aqui. Se quiser abrir a discussão aí. Sim, na verdade a discussão já está aberta. Se alguém quiser falar algo...
Não seria alguma coisa que o relator possa te ajudar? Tá fechado. Tá fechado. Eu tirei a dúvida aqui. Eu voto com o relator. Peraí, Vinícius, você saiu de cena. Você voltou em cena. Como é que o senhor vota, doutor Vinícius? Com o relator. Já tirou a dúvida? Mas o senhor poderia falar a dúvida, até para, de repente, esclarecer a gente também. Se você não se incomodar, claro. É possível ser um outro caso. Que eu já tinha enfrentado essa matéria e fui ver se era a mesma empresa. Entendi. Mas era um outro caso no final das contas. Não, sem problemas. É que é sempre bom, né? Que de repente você traz algum argumento, alguma coisa que te... Essa Xingu Leder é Couros, se eu não estou enganado. Rapaz, essa Xingu Leder é bom. Vamos lá, doutor... É um curtume. É um curtume, né? Eu votei numa de couros também, mas não é essa não. Doutor Walker. O relator. O relator? Doutor Jorge. Não tenho uma dúvida. Uma dúvida, vamos lá. A amostra não entra no conceito de NT não disputável. A amostra grátis, você diz? Isso. Não é o caso de doutor, é isso? Não, mas olha só, mesmo que seja, essas notas aqui, houve destaque do imposto. O argumento do contribuinte é que o fornecedor pagou o imposto. Obrigado, com o relator. Com o relator. Ok, doutor Jorge. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu pulei alguém aí. Pulou eu de novo. Eu, JR. Doutor José. Com o relator. Cara, olha, vocês têm que me desculpar, cara. Essa é a primeira vez. Muda de lado algumas vezes as pessoas, eu olho para cá e me perco. Toma café, de vez de tomar pinga. É possível levantar a mãozinha física em vez daquela mãozinha virtual? Eu acho que o senhor vê melhor daí. Não, eu vejo a virtual também, mas você que sabe, para mim tanto faz. Ah, beleza. Eu vou fazer isso. Sabe por que a mãozinha virtual é legal? Porque, por exemplo, você pode levantar a mãozinha virtual e no meio disso você desistiu de falar. Aconteceu já até com o Vinícius, eu acho. Com alguém aí. Esqueceu, desistiu de falar. Então você abaixa a mãozinha. Se você ficar com a mãozinha levantada, você vai ficar com a mãozinha levantada até a hora que der para falar. Eu acho que a virtual cansa menos as pessoas. Tá? Bom, então vamos lá. José, o relator, doutor Rafael, doutora Denise. Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o relator, de forma a negar provimento ao recurso NPU, nesse caso, porque não teve preliminar. Não. Tá. Então, o próximo processo é da Down AgroSense, nem sei falar isso. E, nesse caso, teremos sustentação oral. Vamos inaugurar, finalmente, uma sustentação oral. São todos iguais, né, que a senhora falou. São 7 processos. Está fechado o seu microfone. Desculpa, eu anotei como paradigma o 126, mas são todos iguais com períodos diferentes. Tá, as alegações são as mesmas. Tá, então eu vou usar a sustentação oral do 126. Aí, durante a sustentação oral, vamos ter que estar todos em silêncio, inclusive eu, para não atrapalhar e não zerar e ter que começar tudo de novo, tá bom? Vou disponibilizar o vídeo. Primeiro relatório, desculpa. Doutor Renato, quer falar? Era isso.
Muito obrigado, doutor Renato. O senhor está perfeito com o regimento na cabeça. Doutora Denise. Ok. Doutor Walker, quer falar? Diga, doutor. O processo está na pasta do 126? Eu não estou achando. Ele tá com o nome número 126, Paradigma Down. Achei, desculpa. Não, imagina. Então, a senhora está com a palavra, doutora Denise. Tá ok. Versam os presentes autos sob pedido de compensação de créditos acumulados do IPI com débitos decorrentes de outros tributos federais, com base no artigo 11 da Lei 9.779 de 99. Manifestação protocolada no dia 23 de junho de 2010, firmado por advogado contestando o despacho decisório no rastreamento emitido pelo... O despacho decisório, objeto de inconformidade, não reconheceu o crédito demonstrado no pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e declaração de compensação em que foi solicitado utilizado a título de ressarcimento de IPI referente ao primeiro trimestre de 2005, o valor de R$ 543,687. A motivação do despacho decisório foi a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, no tocante à motivação do despacho, em síntese, que o direito ao crédito, conforme cópia da escrituração fiscal juntado ao processo. A lide foi decidida pela terceira turma de Porto Alegre, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Diz que é improcedente a manifestação de inconformidade que não infirma a motivação do despacho decisório eletrônico emitido em face das informações prestadas no PER, em relação às quais não se verificou erro no processamento. E resignada, a contribuinte apresentou num prazo legal recurso voluntário, o qual sustenta que os documentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade não mereceram a necessária análise pela delegacia de origem, e que nos mesmos está sobejamente comprovada a procedência do pedido de restituição. Aduz que o primeiro trimestre do ano calendário de 2005 teria acumulado um crédito no valor de 10 milhões, suficientes para dar cobertura à restituição pretendida, por meio do PER, no valor de 543 mil. Além disso, diz que os dados informados equivocadamente como estorno de crédito, ao invés de ressarcimento de crédito, trata-se de um mero equívoco, de um erro de preenchimento da PER e de seu livro de registro de apuração do IPI, equívocos meramente formais, que pode ser sanado no processo pelo princípio da verdade material. Diz que a administração pública deve pautar-se pelo princípio do interesse público, da moralidade, da razoabilidade e da eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Por fim, requer o acolhimento integral das suas razões para que seja reformado o acordo proferido e reconhecido o crédito no valor de 543 mil, pleiteado no pedido de ressarcimento, homologando-se a compensação decorrente. Caso não seja esse entendimento, requer a realização de perícia, apresentação de novos documentos, esclarecimentos e realização de diligência. É o relatório, senhor presidente. Ok. Haverá sustentação oral. Vou compartilhar o vídeo nesse momento. Ilustríssimos julgadores da segunda turma, da terceira Câmara, da terceira sessão deste CARF, eu sou a Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da Down AgroSciences LTDA, quem interpõe o presente recurso voluntário, o qual é o item 126 da pauta, e o número do processo administrativo é o 10.880.989.088.2009.34.
Vou primeiro rememorar os fatos para depois expor as razões recursais. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao primeiro trimestre de 2005, no valor de R$ 543.687,49, o qual foi equivocadamente indeferido pela recorrida sobre a alegação de que este saldo credor já havia sido utilizado em períodos subsequentes na escrita fiscal da recorrente. Como a decisão não comportava acolhimento, desde então, a recorrente apresentou a competente manifestação de conformidade, demonstrando por todos os documentos fiscais que não houve a utilização desse saldo credor e que tão somente houve um equívoco no momento do registro na escrita fiscal deste estorno desses créditos para o posterior aproveitamento deles, mas que, no entanto, mesmo diante das provas que comprovam a verdade material dos fatos que deve prevalecer sempre sobre este erro formal, foi indeferido novamente, foi julgada improcedente e que é a decisão, portanto, que pauta este recurso voluntário. Então, no primeiro momento, é preciso demonstrar a vossas senhorias que o recurso voluntário ele está pautado numa decisão que está privilegiando um mero erro, um equívoco formal da recorrente sobre a verdade material dos fatos. Isso porque, no momento em que a recorrente foi registrar o estorno dos créditos de IPI, para que pudesse, então, utilizá-las em pedidos de ressarcimento, ela registrou na linha 12 como outros débitos e não na linha 11, aquela em que é competente para registrar esse ressarcimento, esse estorno desses créditos. Portanto, ficou evidente, desde a manifestação de conformidade, que foi tão somente este equívoco formal que impediu o cruzamento automático das informações pela Receita Federal e que, portanto, engajou no indeferimento inicial pelo despacho decisório, mas que, por todas as provas que foram acostadas, esse entendimento deveria ter sido modificado e então ter constatado a verdade material e colocá-la sempre adiante deste equívoco formal. Portanto, julgadores, percebam que o que vocês têm a julgamento é o quê? O mero equívoco formal da recorrente que não permitiu esse cruzamento automático porque ela não registrou na linha de estorno, mas que isso não pode prevalecer sobre a verdade material, a qual é, de fato, existente o saldo credor da recorrente e que este saldo credor comporta, portanto, o deferimento deste pedido de ressarcimento. Sob pena, julgadores, de deixarmos prevalecer uma decisão que consente com a arrecadação indevida do Estado, o enriquecimento ilícito deste, que relativiza o direito do contribuinte de ter ressarcidos os seus créditos e que, portanto, enseja em tudo aquilo que deve ser repudiado por vossas senhorias. Assim, ao presente recurso voluntário para pleitear a reforma da decisão que está privilegiando o mero erro formal sobre a verdade material dos fatos e que assim seja, então, provido na sua integralidade para o consequente deferimento deste pedido de ressarcimento. Obrigada. Senhores, retornando ao... Passo a palavra à relatora. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento. Como se extrai da manifestação de conformidade apresentada, bem como do despacho decisório, objeto dos autos, está sob análise um PERD no qual fora solicitado o crédito no valor de 543 mil, referente ao primeiro trimestre do calendário de 2005, transmitido em 27/5/2005, para compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, de julho de 2005. O despacho decisório da compensação não reconheceu o crédito demonstrado no pedido eletrônico de restituição e declaração, em virtude da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado, conforme se observa na motivação trazida do despacho decisório de folhas 66 a 70. A recorrente sustenta que os documentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade não mereceram a necessária análise da delegacia de origem e que nos mesmos está sobrejamente
comprovada a procedência desse pedido de restituição. Ainda contesta tal apuração, alegando, em síntese, existir crédito de IPI acumulado ao final do primeiro trimestre de 2005 no valor de 10 milhões, suficiente para dar cobertura à restituição pretendida no valor de 543. A questão fundamental, ao meu entender, pedida nesse julgamento, se refere à possibilidade de saldos credores acumulados no primeiro trimestre de 2005, compor o saldo credor ressarcível apurado no segundo trimestre de 2005, para compor os tributos devidos pelo sujeito passivo. Por bem precisar os fatos, assim se pronunciou o colegiado ACOL. Na sequência, é importante ressaltar que o exame da referida manifestação segue a lógica da verificação eletrônica dos PERs, limitando-se à fundamentação do despacho decisório controvertido. A documentação juntada na instrução do processo e os dados existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal. Registre que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre calendário a que se refere o pedido. Ao que segue outra etapa, consiste em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na escrita até o período imediato anterior da transmissão do PER. Deve verificar-se se os créditos apurados ao fim do trimestre calendário foram utilizados para abater os débitos informados no PER ou apurados pela fiscalização. Além disso, também é relevante notar que, segundo as instruções de preenchimento integrantes do programa gerador do PER, as informações prestadas nesse documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro de registro de apuração do IPI, modelo 8, escrituração que, por sua vez, deve observar fielmente a legislação aplicável, em especial o artigo 21 da Instrução Normativa, número 1300 de 2012, no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrente das saídas dos produtos tributados, artigo 21 da Instrução Normativa 900 de 2008, artigo 16 da Instrução Normativa 600 de 2005, e outras instruções que dizem a mesma coisa. O despacho decisório em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio declarante, os quais não foram por eles contraditadas. Tampouco verificou-se o erro no processamento dessas informações. Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de conformidade. Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida entendeu que a requerente não tem o direito ao ressarcimento ao crédito IPI por deixar de cumprir uma determinação legal, no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento, compensação, os créditos escriturados no trimestre calendário. Em suma, a DRJ negou o crédito pleiteado ao fundamento de que tais valores deveriam ter sido escriturados nos trimestres próprios e não de forma extemporânea. Tal vedação encontra-se fundamentação em diversos normativos editados pela Secretaria da Receita Federal em cumprimento ao comando previsto no artigo 11 da Lei 9.779 de 99. Observada a norma prescrita, a Secretaria da Receita Federal inicialmente trouxe a Instrução Normativa de 2010 de 2002, que trata também que a escrita fiscal do estabelecimento para postergar a dedução de débitos de IPI relativos aos períodos subsequentes de apuração somente para a dedução de débitos de IPI. Da leitura do artigo 14 da Instrução Normativa acima, observe-se que o parágrafo 1º, a permissão para a manutenção da escrita fiscal dos créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de débitos de IPI relativos a períodos subsequentes. O parágrafo 2º prevê, por sua vez, a possibilidade de ressarcimento de crédito IPI passíveis de ressarcimento remanescentes ao final de cada trimestre calendário. O parágrafo 3º do referido artigo delineia o significado de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, enunciados que seriam apenas os créditos presumidos do parágrafo 1º do inciso 1º apurados no trimestre calendário.
e os créditos provenientes de entradas de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem para a industrialização, escriturados no trimestre calendário. Posteriormente, a Secretaria da Receita Federal dispôs de outras instruções normativas que falam a mesma coisa. Portanto, após a entrada em vigor da Instrução Normativa 2010 de 2002, diz que somente é possível o ressarcimento do saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência, ou seja, o saldo credor acumulado no trimestre anterior não pode ser escriturado para ressarcimento relativo àqueles trimestres a que se refere o pedido. Assim, para cada PER deve ter como saldo credor passivo de ressarcimento apenas aquele trimestre indicado como trimestre de referência. Aqui eu colacionei algumas decisões. Nas emendas dos arrestos transcritos, reforço o entendimento de que o ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores. Constata-se na análise do processo que, de fato, a contribuinte cometeu um erro procedimental em solicitar um pedido de ressarcimento ou compensação referente ao saldo credor do segundo trimestre de 2005, ele incluir o saldo credor do período de apuração anterior, no caso, o primeiro trimestre de 2005. Além disso, relata a recorrente que os dados informados equivocadamente como estorno de crédito, ao invés de ressarcimento de crédito, defende tratar-se de um mero equívoco, um mero erro de preenchimento do PER e de seu livro de apuração do IPI, equívocos esses meramente formais e que pode ser sanado de ofício no processo pelo princípio da verdade material. Apesar da recorrente alegar que se trata de um erro de fácil constatação, como de resto foi decidido no acordo, por ela invocado como precedente, não é bem assim, uma vez que envolve examinar tão somente o que se discute nos presentes autos, como decisões alusivas a outros pedidos de compensação, algum deles que, segundo o recurso, teriam sido homologados pela delegacia da sua jurisdição. Além do mais, compulsando os autos na impugnação, sequer uma linha de argumento nesse sentido foi redigida. Aliás, o despacho decisório eletrônico foi emitido de acordo com as informações prestadas pela própria declarante, decisão cujos demonstrativos apresentam, de forma clara e específica, como o crédito IPI foi apurado e o saldo ressarcível para cada período de apuração, os quais não foram contraditados pela requerente, tampouco verificou-se o erro no processamento dessas informações, ou seja, na manifestação de conformidade, esta limitou-se a dizer que tem o direito ao crédito. Também se vê que existe uma incongruência entre as alegações do recurso e as apresentadas na manifestação de inconformidade. Na primeira peça da defesa, a empresa aludiu à falta de inclusão no despacho decisório de saldo credor de outro estabelecimento da mesma empresa, que poderia ou foi transferido para estabelecimento da recorrente das compensações, fato estes que só pode ser analisado pelo exame do conjunto fático probatório, porque tais transferências estão sujeitas a regras próprias, inclusive de emissão de escrituração de nota fiscal alusiva a tais eventos, conforme estabelece o artigo 18 da Instrução Normativa 460 de 2004. Ou seja, a recorrente fez alegações no recurso diversas das feitas na manifestação de inconformidade, operando-se, consequentemente, a preclusão, o que prejudica o conhecimento da matéria exclusivamente em segunda instância. Ademais, as compensações de débitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal é efetuada pelo contribuinte mediante a apresentação do PER, no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, devendo autorizar a autoridade administrativa e os órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte. Como visto acima, a pretensão da recorrente está em total desalinho com a legislação que regula a matéria, pois o ressarcimento do IPI e ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos ressarcíveis escriturados no trimestre a que se refere. Dessa forma, o saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias estão excluídas do pedido de declaração
e deverão ser solicitados em período próprio ou utilizados na escrituração fiscal para abater débitos de períodos posteriores, como demonstrado de forma concisa, mas contundente no acordo recorrido no despacho decisório. Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo despacho decisório dos autos, ratificado pelo acordo recorrido, os quais encontram respaldo na legislação atinente à matéria, assim como na jurisprudência administrativa. Desse modo, por tudo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É com o meu voto, senhor presidente. Ok, doutora Denise, passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Walker? Eu estou com algumas dúvidas aqui, Então vamos lá. porque... Não tem como perguntar ao patrono. Oi? Não tem como perguntar ao patrono. Vai ter Não, que vai ser ser a pra relatora. Vai ser a relatora mesmo. Porque é o seguinte, você não está conhecendo de algumas matérias, né? Não, pois é, eu já ia até falar. Eu conheço parcialmente, porque aquela alegação de que do estorno, que foi colocado de forma errada, não foi alegada na manifestação de inconformidade. Ali eu coloquei que, consequentemente, eu recupero essa preclusão. Então, eu conheço parcialmente do recurso. Estou corrigindo aqui, senhor presidente. Então, tem que ajustar o teu dispositivo. Uhum. Eu acho que você tem que deixar isso bem expresso no voto, porque quando você, na minha opinião, tá? Quando você coloca diversas matérias diferentes da manifestação, não se sabe qual matéria que foi inovação. Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo? Eu estou. Porque quando você coloca assim, ela alegou diversas matérias distintas da manifestação, sem especificar uma a uma, eu tenho dificuldade de saber o que estava na manifestação e o que estava no recurso. Para mim ficou um argumento para afastar meio genérico. Para mim tem que dizer, olha, as alegações que se inovou no recurso são essa, e essas eu vou deixar de conhecer. Para mim não ficou muito claro quais são as matérias novas, né? Porque eu estava vendo o recurso dela, tem princípio da verdade material, tem um monte de coisa. Sim. Eu vou ser esse ponto. Porque para mim não ficou claro para mim. E essa questão, eu para praticidade também, eu coloco no começo do voto. É que, na verdade, tem que ser no começo, não é nem praticidade. É que, na verdade, tem que ser no começo do voto mesmo. Não, eu falo praticidade porque a matéria que eu não vou conhecer, eu não vou analisar. Sim, então, por isso que tem que ser no começo. Aquilo ali eu já deixo excluo, eu só vou analisar o que tem que ser, o que eu vou conhecer, você entendeu? Sim. Então, você vai alterar isso daí? Vou alterar e vou esclarecer o que é a preclusão, do que se refere aqui a preclusão. Quais foram as matérias preclusas? Isso. Porque eu só quero acrescentar também, eu li a manifestação de inconformidade, é uma manifestação feita de forma genérica, Sim. Trouxe um argumento totalmente distinto do recurso. Isso. Porque na manifestação ela fala que o crédito é oriundo de uma outra empresa, de uma filial, que ela tinha apurado numa filial, aquela muda, fala que não estornou, aí ela entra na contabilidade, traz todo o argumento. Isso aí seria até uma supressão de instância, né? Porque a DRJ não se manifestou sobre isso porque não foi alegado nunca, né? Então, se ela fizer essas alterações aí, eu acompanho. Era só isso que eu queria dizer, tá? Sim, vou corrigir, Walker, pode deixar que eu vou colocar aqui. Ok. Bom, então todos acompanhando, o doutor Vinícius também acompanhando também com essas conclusões. Ok. Então vamos ao doutor Jorge. Não, o microfone, doutor Jorge. Uma dúvida rápida, por favor. Na verdade, a contribuinte teria que ter refeito a escrituração fiscal, não é isso? Sim. Eu não entendi a pergunta, Jorge, desculpa. Pode perguntar de novo? Bem, eu estou perguntando se, no caso aqui em análise,
a contribuinte teria que ter refeito a escrita fiscal. Entendi. É isso, né? Sim. Ok. E demonstrar, né? Correto. Correto, Antônio. Ok. Doutor Zé Renato. Agora sim, né? Presidente, eu ia fazer as mesmas ponderações feitas aí pelo Walker, inclusive falar que na sustentação oral que a gente escutou, ela baseou-se simplesmente pelo recurso voluntário, né? Ela não, o que tem lá de manifestação de conformidade, nada tem a ver com o que ela falou aqui no recurso voluntário. Ficou muito bom o voto. Eu só acho que a Denise também está com tempo igual o Corinto, tá? Para escrever e fazer muita coisa aqui. Eu já tinha falado que era preclusão e acabou. Mas eu acompanho a relatora. Parabéns pelo voto. Obrigada. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Oi. Doutor Corinto. Acompanho. Ok, doutor Rafael. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, não foi conhecido parte do recurso, né, em face da preclusão, e na parte conhecida foi negado o provimento. Então, temos o voto da relatora. Vamos ajeitar aqui, porque é da relatora. Doutora, agora eu quero botar até uma questão de ordem que não existe, mas, como eu falo, é porque não tem no regimento essa possibilidade de questão de ordem, mas a doutora Denise nos informou que os outros processos são iguais, simplesmente é uma questão só de período de apuração diferente. Isso, De forma que as sustentações levam a crer que também vão ser iguais. Vocês querem... Podemos assumir que... Porque se ela estivesse presente, ela ia fazer uma sustentação só para todos eles. É assim que funciona e sempre funcionou. A não ser que ela fosse pontuar algo diferente em algum deles. Não, tanto é que... Quais são as consequências? Não, só para... Quais consequências? Duas podem acontecer. O embargo de declaração, falando que alguma delas não era exatamente igual, mas isso aí é uma coisa que pode acontecer independente da sustentação. Aliás, a sustentação até poderia aclarar alguma coisa assim. E a segunda é pedir a nulidade por a gente não ter visto os vídeos. Mas eu estou aqui disposto a ouvir, já estou aqui, já tenho a mãozinha levantada. Doutor Vinícius, depois doutor Corinto. Começa por doutor Vinícius. Eu acho que se os vídeos estão aí, a gente não sabe se são iguais, eu acho que tem que ouvir. Ok. Doutor Corinto. A minha proposta é ouvir, mas não todos. Tipo, assim, por amostragem. Eu acho que a gente pegando já é o suficiente para a gente ver se for igual, não se for diferente, acho que daí a gente deve continuar vendo os demais. Mas se o próximo já for igual ao primeiro, não precisa ver os demais. Então vamos ouvir? Então vamos lá. O tamanho dos vídeos, você consegue ver aí? É mais ou menos tudo do... Peraí, eu vou olhar. Não, eu tenho que entrar em um por um para poder ver. Eu tenho que entrar no YouTube e olhar um por um. Eu não consigo ver. E aí, durante a sessão, fica mais complicado. Então, vamos fazer o seguinte. A gente foi para o 126. Vamos lá para o 123. Presidente. Oi. Diga. Presidente, é importante que todos os microfones estejam desligados, tá? Porque da outra sustentação, 2 estavam abertos. Então, eu fiquei aqui torcendo para que ninguém falasse, para não interromper a sustentação. Ok, eu acho que não era o meu, porque eu tentei desligar. Eu lembrei disso e desliguei. Pode ser até que eu tenha deixado. Ok, senhores. Então, todos têm que estar desligados, tá? Vamos lá. Então, faz um resumo rápido do item. Esse item agora foi o 126.
Faz um resumo rápido, por favor, do 123. Doutora Denise. Sim, desculpa. Desculpa, presidente. Oi. Os que nós julgamos agora foi o 123, né? Que foi o primeiro. 126. 126. O Vinícius saiu da sala. Desculpa, voltou. Ok. Um resumo rápido do 123. Bom, trata-se de processo de pedido de compensação de crédito IPI, com base no artigo 11 da Lei 9.779 de 99. O despacho decisório eletrônico, objeto da inconformidade, não reconheceu o crédito demonstrado no pedido eletrônico de restituição e ressarcimento e declaração de compensação, em que foi solicitado utilizado a título de ressarcimento de IPI, referente ao primeiro trimestre de 2001, no valor de 218 mil. A motivação do despacho foi a constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da apresentação do PER. Também consta no referido despacho que não foram homologadas compensações declaradas. Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que possui direito ao crédito pleiteado, conforme folhas do livro de registro de apuração do IPI, referente aos períodos de apuração do primeiro trimestre de 2001. Encerra pedindo a reforma do despacho decisório e, consequentemente, o reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações. A turma da DRJ de Porto Alegre, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela constatação de utilização integral parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento dos períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da apresentação do PER, impede o reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações vinculadas. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que vai ficar a cargo da manifestação do contribuinte na defesa da sustentação oral. E esse é o relatório, senhor presidente. Ok, doutora Denise, agora eu vou passar a sustentação oral. Bom dia, ilustríssimos julgadores da segunda turma, da terceira Câmara, da terceira sessão deste CARF. Eu sou a Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da Dow AgroSciences Industrial LTDA, quem interpõe o presente recurso voluntário posto a julgamento, que é o item 123 da pauta. O número do processo é o 10.880.950.976.2009.67. Antes de começar a expor as razões recursais, vou rememorar um pouquinho o que houve. Então, trata-se de um pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao primeiro trimestre do ano de 2001, na quantia de R$ 218.215,70, que foi equivocadamente indeferido pela recorrida sobre a suposta alegação de que esse saldo credor já teria sido utilizado de forma integral ou parcial na escrita fiscal da recorrente em períodos subsequentes ao estado trimestre. Como desde o início a decisão não merecia prosperar, tendo em vista que nunca houve a utilização desse saldo credor, a recorrente apresentou a competente manifestação de inconformidade, mostrando pelos seus documentos fiscais, por todas as provas, que de fato esse saldo nunca tinha sido utilizado, mas que mesmo assim, por razões injustificáveis, a decisão se manteve, tendo sido julgada improcedente, em que pese a própria autoridade fiscal ter reconhecido a existência de um saldo credor até maior deste período do que o pleiteado no despacho decisório. Mas, antes de adentrar nessa especificidade, então, o presente recurso voluntário foi interposto porque a decisão está pautada em dois erros. O primeiro erro foi o equívoco da autoridade fiscal no momento em de ajustar o débito dos períodos, que isso está exposto bem no despacho decisório. Ela computou de forma dúplice os valores individuais por per de compis e, ao final, quando ajustou com o último valor de 7 milhões e pouquinho, que vou expor abaixo,
ela computou novamente, tendo vista que esse valor de 7 milhões já estava composto por aqueles perdecompes considerados de forma individual. Então, houve um primeiro erro em computar em duplicidade, e o que enzejou nessa suposta realidade de que o saldo já havia sido utilizado, que não é verdade, e o outro erro foi o equívoco formal, que foi demonstrado pela recorrente desde a manifestação de conformidade na sua escrita, a qual, ao invés de registrar o ressarcimento, de registrar este crédito na linha de ressarcimento, que é a linha 11, registrou isso na linha 12 outros débitos, o que, portanto, impediu essa análise sistêmica e automática pela Receita Federal, o que levou a este indeferimento. Então, o que a gente tem que frisar bastante aqui este recurso voluntário está expondo que essa decisão de indeferimento do ressarcimento, ela está pautada em 2 erros, o que equivocadamente deixa prevalecer um erro da autoridade fiscal, um erro formal sobre a verdade material dos fatos, que é comprovada por todos os documentos, qual sendo ela que, de fato, há o crédito, que, de fato, a recorrente merece ser ressarcida por isso. Então, o que a gente pode ver no próprio despacho decisório, na composição dos débitos ajustados do período, na folha 128 até a folha 137, é que a autoridade fiscal computa os valores individuais de um perdecomp e, ao final, quando faz o ajuste de R$ 7.264.883,44, ela acaba computando novamente, porque a recorrente demonstrou desde o início que este valor de 7 milhões ele já estava composto pelos perdecomps que a autoridade fiscal computou no momento da análise do crédito. Então, o que a gente percebe aqui é que a autoridade fiscal tomou uma decisão e vem mantendo até então com base nesse cômputo duplo dos ajustes dos débitos do período da recorrente, o que não merece prosperar, porque de fato a gente conseguiu demonstrar isso, que seja no nosso recurso e por todos os nossos documentos apresentados, que este valor já estava composto pelos perdecomps que foram computados individualmente e que por isso deu essa suposta ilusão de utilização de crédito, mas que não é verdade e que, portanto, não pode prevalecer essa decisão. Além disso, a recorrente também comprovou que tratou-se de mero erro na sua escrita fiscal, né, dela ter registrado numa linha em que não a linha cabível para o ressarcimento de débitos, que foi somente isso que impediu o cruzamento automático dos dados, mas que mesmo assim, de todas as provas que nós estávamos demonstrando, era perceptível que tratou-se de mero erro formal e que ele não poderia prevalecer sobre a verdade material, e que, portanto, a autoridade fiscal tinha, desde sempre, todos os documentos possíveis para poder reconhecer, mas que assim não fez e que, tão somente por isso, essa decisão não merece prosperar. Então, até mesmo, ilustríssimos jogadores, nós ressaltamos no nosso recurso voluntário, tanto aqui nos nossos memoriais, que quando a autoridade fiscal ela vai analisar o saldo, ela mesma coloca o valor de R$ 221.111,70, que ele é até a maior do que foi requerido neste pedido, que foi o valor de R$ 218.215,70, como um saldo credor ressarcível, só que apenas não faz por conta da impossibilidade do cruzamento automático diante do mero erro formal, que assim não permitiu, e pelo fato dela não ter se debruçado nas provas, todas as provas trazidas pela recorrente para comprovar a verdade material dos fatos. Então, ilustríssimos jogadores, percebam, nosso recurso voluntário demonstra claramente uma decisão pautada em 2 erros, um em cômputo dúplice, o outro em mero erro formal, as quais podem ser facilmente desconstituídas por todas as provas trazidas nos autos e por toda a comprovação da verdade material. O que enseja, portanto, no provimento do presente recurso e no consequente deferimento do pedido de ressarcimento, sob pena de incorrer em consentimento de arrecadação indevida, enriquecimento ilícito do Estado, relativização do direito do contribuinte em ter a restituição de créditos e todos esses outros fatos que devem ser repudiados por vossas senhorias. Portanto, o presente recurso voluntário para pedir a reforma da decisão, o seu provimento integral e o consequente deferimento do pedido de ressarcimento. Obrigada. Doutora Denise?
Me parece que é igual, né? Me parece que é igual. Ela só, como é o primeiro, me parece que ela só falou um pouco mais. A senhora está sem o microfone, doutor. Desculpa, até pegar o jeito. Sem problema. Esse aqui é até pior, porque ele pede um ressarcimento em 2005 de um saldo credor de 2001. Certo. Né? Além da preclusão também, da mesma forma, porque na manifestação de conformidade ele simplesmente ele disse que tinha direito ao ressarcimento, compensação, mas não alegou nada do que alegou no recurso voluntário. Da mesma forma, igual, todos. Então, só um minutinho. Corinto? Presidente, é o seguinte, embora o cerne seja o mesmo, deu para ver que a sustentação oral é diversa, não é igual àquela primeira. Então, eu acho que, por cautela, a gente deve, sim, ver todas as sustentações orais, sob pena de ter que julgar de novo numa eventual pedido de nulidade por cesseamento do direito de defesa, de a gente não ver Ok. Eu estou de acordo com o Corinto. Ok, doutor Zé? Renato? Então, eu ia falar que eu corri os processos aqui agora, e todos eles, sem exceção, manifestação de conformidade, 3 folhas, isso. E toda essa discussão vem no recurso voluntário, tá? Isso. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos economizar no voto, na verdade, o relatório, economizar no relatório e no voto. O voto, então, da senhora é naquele mesmo sentido, não conhecer de parte do recurso, e na parte conhecida, negar provimento do mesmo molde do item 126, é isso? Isso. Ok. Doutor Vinícius? De acordo. Doutor Walker? De acordo. Doutor Jorge? Acompanho. Doutor Zé Renato? Me acompanho. Doutor Corinto? Acompanho. Doutor Rafael? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, com isso, não foi conhecido parte do recurso e na parte conhecida foi negado o provimento. O item 124 da mesma empresa, a relatoria da doutora Denise, que é similar à relatoria dos outros itens. É isso, doutora Denise? Mudando só períodos, não é isso? Isso, é igual, inclusive a decisão da DRJ é igual, são iguais, idênticas as todas. Ok, então eu vou passar direto para a sustentação oral, que é o do item 124. Deixa eu desligar aqui. Eu sou a Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da Dow AgroSciences Industrial LTDA, a qual interpôs o presente recurso voluntário, ora posto a vosso julgamento. O item é o 124 da pauta, o número do processo administrativo é o 10.880.908.939.2010-90. No primeiro momento, os julgadores, eu gostaria de rememorar o que já aconteceu até o momento para demonstrar as nossas ações recursais. Então, trata-se de um pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao 4º trimestre do ano de 2003, na quantia de R$ 98.991,67, o qual foi indeferido pela recorrida com a alegação de que, supostamente, esse saldo credor já teria sido utilizado integral ou parcialmente na escrita fiscal em períodos subsequentes a este citado trimestre. Como desde sempre a decisão ela não merecia prosperar, de fato, porque não houve essa utilização do saldo credor acumulado, né? Porque esse pedido de ressarcimento ele foi feito em fevereiro de 2005. Então, esse saldo credor acumulado do 4º trimestre do ano de 2003 não tinha sido utilizado.
Nunca foi, então por esse motivo nós apresentamos a competente manifestação de inconformidade diante deste despacho decisório negativo, a qual, de uma forma equivocada, também manteve a decisão sob essa mesma suposta alegação. Então, neste primeiro momento, cabe demonstrar a vocês que o recurso voluntário ele foi interposto porque a decisão ela está pautada basicamente em 2 erros. Então, são 2 erros que estão ocultando a verdade material existente no caso e a qual deve prevalecer. Então, o presente recurso voluntário ele foi interposto por quê? Porque a decisão, num primeiro momento, ela contém um erro da autoridade fiscal que é perceptível do próprio despacho decisório, porque a negativa ela veio de uma consideração em duplicidade de um ajuste de débitos da recorrente, porque foi somado o valor individual de 3 perdecompes, e ao final, quando também foi feito um novo ajuste por um valor total de mais ou menos 799 mil, eu vou especificar ele certinho abaixo, isso foi computado, esses valores individuais de perdecompes, eles já constavam nesse valor total que foi ajustado, ou seja, houve um cômputo em duplicidade no ajuste de débitos da recorrente e por isso, supostamente, zerou o crédito e essa foi a justificativa pelo fato de que a gente não teria esse saldo credor e não seria possível esse ressarcimento. E o segundo equívoco, que foi o que também prevaleceu mesmo diante da verdade material comprovada nos autos, foi o fato da recorrente ter se equivocado na sua escrita fiscal e, consequentemente, na hora de transmitir o perdecomp, tendo em vista que ela registrou esse estorno de crédito na linha 12, que significa outros débitos, e não na linha 11, como ressarcimento de crédito. Então, foram por esses 2 motivos, basicamente, que a decisão ela se manteve. Então, ela está pautada nesses 2 erros que não podem sobrepor a verdade material. Em relação ao primeiro erro da autoridade fiscal, isso fica perceptível na folha 35 dos autos e também está bem demonstrado aqui em nosso memorial que foi entregue, para mostrar que na composição de ajuste de débitos do período, a autoridade fiscal ela computou 3 perdecompes nos valores de R$ 184.846,22, R$ 151.455,01 e R$ 147.736,22. Isso foi computado de forma individual e, afinal, quando a autoridade fiscal demonstrou o ajuste dos débitos do período na linha D, na coluna D, ela colocou o valor de R$ 799.991,53 R$991,53. Só que, a todo momento, a recorrente conseguiu provar, demonstrando pela sua escrita, pelos seus documentos fiscais, que este valor de 799 mil já estava composto por estes outros 3 valores do perdecomp que foram computados individualmente. Ou seja, aqui fica nítido que a autoridade fiscal computou de forma dúplice. Ajustou de forma dúplice os débitos da recorrente. Só por isso ela não conseguiu verificar que de fato há um saldo credor e que esse pedido de ressarcimento deve ser deferido. Ou seja, então, em razão deste erro, está sendo equivocadamente indeferido, se mantendo o indeferimento do presente pedido de ressarcimento e também em razão do equívoco formal da recorrente na sua escrita fiscal, que registrou em linha equivocada e foi tão somente isso que impediu esse cruzamento automático das informações. No entanto, desde a nossa manifestação de conformidade, assim como também é feito neste recurso voluntário, nós estamos demonstrando por todas as provas cabíveis, documentos fiscais, que há sim esse saldo credor, que tratou-se de mero erro no cruzamento automático e sendo isso também que levou este equívoco da autoridade fiscal. E isso fica bem evidente também porque quando a autoridade fiscal ela coloca no seu despacho decisório, faz lá o demonstrativo da apuração do saldo credor, na linha e ela coloca qual é o saldo ressarcível e ela justamente coloca aqui todos os valores que a gente pleiteia e principalmente o deste pedido, que é o valor de R$ 98.991,66. Então isso fica bem evidente, isso foi reconhecido de forma expressa no despacho decisório, mas acarretou no indeferimento por conta do cruzamento automático e do fato de supostamente ter sido utilizado em outros trimestres, o que não foi e é perfeitamente comprovado nos autos. Ou seja, julgadores, o presente recurso voluntário é para pedir
que seja reformada a decisão de primeiro grau, que seja deferido o presente pedido de ressarcimento de crédito de IPI, tendo em vista que há crédito suficiente para tanto, sob pena de consentir com essa arrecadação indevida do Estado, com a relativização do meu direito de ter a restituição dos meus créditos, e não observar a proibição ao confisco prevista na Constituição Federal e todos os outros prejuízos que isso pode causar, o que a gente sabe que deve ser repudiado por vossas senhorias. Então é o que se pleiteia, o provimento do presente recurso voluntário para o consequente deferimento do pedido de ressarcimento de IPI. Obrigada. Doutora Denise? A decisão continua sendo nos mesmos moldes? Igual. Todos eles são iguais, né? Ok. Doutor Vinícius? Acompanho. Ok, doutor Walker? Relatora. Doutor Jorge? Doutor Jorge? Ele falou acompanho. Acompanho. Doutor Zé Ricardo? Renato? Acompanha a relatora. Corinto? Acompanha. Rafael? Acompanho, presidente. Também acompanho. Então, eu não conhece de parte do recurso e na parte conhecida nega provimento. Item 125. Relatório nos mesmos moldes do 123, 124 e 126. Ok, doutora? Então, passo... Sim, senhor presidente. Perfeito. Vou passar a sustentação. Bom dia, ilustríssimos jogadores da segunda turma, da terceira Câmara, da terceira sessão deste CARF. Eu sou a Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da Dow AgroSciences Industrial LTDA, quem interpõe o presente recurso voluntário posto a julgamento. É o item 125 da pauta, o número do processo é o 10.880.908.936.2010.56. Bom, antes de expor as razões recursais, vou rememorar o que aconteceu até aqui e o que está sendo colocado a julgamento. Trata-se de um pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao terceiro trimestre do ano de 2002, no valor de R$ 163.718,42, o qual foi equivocadamente indeferido pela recorrida sobre a alegação de que ele já teria sido utilizado de forma integral ou parcial na escrita fiscal em períodos subsequentes ao estado trimestre. Bom, de início, como a decisão ela não merecia prosperar, o despacho decisório estava equivocado, nós apresentamos a competente manifestação de conformidade, demonstrando por todos os documentos fiscais que não houve a utilização desse crédito e que, portanto, o deferimento era a medida que se impõe. Só para ressaltar, também houve a glosa de R$ 1.397,73, contra a qual a recorrente não se opôs e desde o primeiro momento se manifestou dizendo que realizará o pagamento ao final da demanda. Então, sobre esse valor glosado, não é o que está sendo discutido no recurso voluntário. O que se discute neste recurso voluntário é que a decisão, basicamente, o macro da decisão está pautado em dois erros. Um erro da autoridade fiscal e um erro formal da recorrente. O erro da autoridade fiscal se justifica na medida em que, ao promover o ajuste dos débitos da recorrente, analisar isso em despacho decisório, a autoridade fiscal computou de forma dúplice os débitos da recorrente e, por isso, ela supostamente não localizou o saldo credor que pudesse deferir o presente pedido de ressarcimento, e o outro erro é o mero erro formal que a recorrente cometeu ao registrar esse estorno na linha 12 outros débitos ao invés da linha 11 ressarcimento de créditos, o que impediu, portanto, o cruzamento automático das informações pela Receita Federal.
Num primeiro momento, sobre o erro da autoridade fiscal, ele fica evidente no próprio despacho decisório, nas folhas 78 e 79, na qual, quando a autoridade fiscal demonstra os débitos agitados do período, ela soma valores de 5 per decompes e, ao final, também soma o valor de R$ 799.991,53. O porquê deste cômputo dúplice? Este valor de 799 mil já estava composto pelos outros valores dos 5 per decompes, o que então a autoridade fiscal ajusta individualmente cada per decomp e ao final ajusta com esses 799 mil, que no entanto já era composto dos outros valores. Então, somente por esse cômputo dúplice, dá para notar no próprio despacho decisório que foi o que fundamentou, foi o erro que pautou a decisão de indeferir, porque supostamente não havia esse crédito. E então, no entanto, esse é o primeiro motivo pelo qual é evidente que a decisão merece ser reformada e sim deve ser deferido o presente pedido, porque de fato há saldo credor, sempre houve, não foi utilizado em nenhum momento, e, portanto, respalda o presente pedido. Em relação ao segundo erro, que foi o mero erro formal da recorrente, é evidente que o erro formal não pode prevalecer sobre a verdade material dos fatos, não há como essa decisão se manter, porque está pautada então em 2 erros, o erro da autoridade de computar de forma dúplice e o erro da recorrente, o mero erro na escrita formal, o qual, por meio de todas as provas acostadas, demonstra que foi apenas um erro, que a verdade material é que há sim o saldo credor que está sendo pleiteado e que por isso a demanda comporta deferimento. Ou seja, julgadores, do que está exposto em nosso recurso voluntário, que também consta no memorial hora entregue a vossas senhorias, é isto, uma decisão pautada em 2 erros que são meramente formais e que não podem se sobressair à verdade material dos fatos, que é o fato de que sim, há saldo credor e que ele é ressarcível ao contribuinte, sob pena de ser mantida uma decisão que consente com a arrecadação indevida do Estado, o seu enriquecimento ilícito, que relativiza o direito do contribuinte em ter ressarcido os créditos que lhe competem, e uma decisão que relativiza a proibição ao confisco, ou seja, é uma decisão que realmente não merece prosperar e que por isso, portanto, o nosso recurso voluntário comporta o total provimento para que assim, de forma consequente, seja totalmente deferido o nosso pedido de ressarcimento. Obrigada. Bom, absolutamente igual, né? Alguém muda o voto? Não? Não. Não? Ok. Então, eu reproduzo o voto dado nos outros processos, que é a unanimidade de votos e não conhecer parte do recurso, na parte conhecida, negar provimento. Esse foi o item 125. O item agora 127. O relatório é o mesmo, né, doutora Denise? Sim, senhor presidente. Okay. Então, vou passar a sustentação. Bom dia, ilustríssimos julgadores da segunda turma da terceira Câmara da terceira sessão deste CARF. Eu sou a Gabriela de Oliveira Almeida, procuradora da Dow AgroSciences Industrial LTDA, que interpõe presente recurso voluntário, o qual é o item 127 da pauta, e o número do processo administrativo é o 10.880.908.937/2010-09. No primeiro momento, vou rememorar os fatos para que eu possa demonstrar as razões recursais. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI relativo ao 4º trimestre do ano de 2002, na quantia de R$ 106.759.067, o qual foi equivocadamente indeferido pela recorrida sob o argumento de suposta utilização integral ou parcial na escrita fiscal da recorrente deste saldo credor em períodos subsequentes. Como a decisão não merecia prosperar, notório que a recorrente apresentou a competente manifestação de inconformidade
demonstrando pelos documentos fiscais que não houve a utilização de tal saldo credor e que, portanto, o deferimento do ressarcimento era a medida correta, e que, além disso, a glosa, que teve no próprio despacho decisório, houve a glosa de R$ 5.541,13, e contra a qual o recorrente não se opôs. Ela demonstrou isso na sua manifestação de conformidade e já informou que realizará o pagamento da quantia devida ao final da demanda. Então, mesmo assim, veio um despacho decisório que não merecia prosperar. A recorrente interpôs a competente manifestação de inconformidade, demonstrou a razão pela qual não havia sido utilizado o crédito e que concordava com essa glosa parcial de 5 mil, e pediu o deferimento, portanto, da manifestação e o consequente deferimento do ressarcimento. Mais uma vez, a decisão foi negativa, então julgou improcedente a manifestação de conformidade e manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento. No entanto, o presente recurso voluntário ele foi interposto para demonstrar a vossas senhorias que essa decisão ela está pautada em 2 erros, um erro da autoridade fiscal e um erro da recorrente. O erro da autoridade fiscal ele fica perceptível até mesmo no próprio despacho decisório, o qual reconhece de forma expressa a quantia que foi pleiteada, mas que por uns equívocos que vão ser expostos aqui, não foi deferido. Então, no primeiro momento, a gente tem um erro da autoridade fiscal, que fica bem exposto no despacho decisório, quando ele vai fazer a análise dos ajustes dos débitos do período, no qual ele computa de forma individual os valores de uns per decomptes transmitidos pela recorrente, e ao final, quando ele faz um novo ajuste de R$ 799.991,53, ele acaba computando novamente, tendo visto em que a recorrente demonstrou que este valor de 799 mil já estava composto pelos outros valores que foram computados de forma individual, e que, portanto, esse cômputo está indevido, está em duplicidade, e tão somente por conta deste equívoco, há a suposta ilusão de que não havia saldo credor passível de ser ressarcido. Portanto, há este erro da autoridade fiscal e o erro da recorrente em sua escrita fiscal, na qual o mero erro equívoco, na hora de registrar este estorno do saldo credor do período, ela acabou registrando na linha 12 outros débitos e não na linha 11, que é a competente para registrar esse ressarcimento de créditos, que sendo, portanto, isto que impediu esse cruzamento automático das informações e o deferimento, mas que, no entanto, não comportava acolhimento e que, por isso, justificou o presente recurso, porque a autoridade fiscal deixou de analisar as provas que foram trazidas e que comprova a verdade material dos fatos, sendo ela a existência, sim, de saldo credor passível de ressarcimento. Portanto, o que nós temos a julgamento é um recurso voluntário que demonstra a existência de 2 erros, um da autoridade fiscal, no cômputo duplo dos débitos ajustáveis do período, e um erro formal da recorrente em sua escrita fiscal, mas que, de toda forma, nos autos pode ser perfeitamente notório, perfeitamente visível a verdade material dos fatos, que foi um mero erro formal na escrita, mas que em nada diminui a existência do saldo credor. De tal forma, se vossas senhorias olharem na folha 78 e 79 do despacho decisório, vocês vão observar que há este cômputo de mais ou menos 5 per decomptes de forma individual e que este final de R$ 799.991,53 está composto por esses per decomptes considerados individualmente, que, portanto, ensejou nessa falsa ilusão de inexistência de crédito, mas que, por todas as provas documentais e constantes dos autos, não merece prosperar. Além disso, também fica evidente, por todas as provas trazidas, esse mero equívoco na escrita fiscal da recorrente, que, mais uma vez, não pode prevalecer sobre a verdade material, que é, sim, a essência do saldo credor. A recorrente até mesmo coloca um fluxograma em que fica notória a essência do saldo credor, os pedidos de ressarcimento, o saldo credor acumulado e esse próprio pedido de ressarcimento que está dentro deste saldo credor e que merece, portanto, então, o seu deferimento. Dessa forma, além disso, a recorrente também demonstra em seu recurso voluntário que até mesmo da análise do saldo credor no despacho decisório fica visível que o fisco ele consente que há um saldo credor ressarcível de R$ 101.218,54, que é o valor pleiteado retirando a glosa, que já foi aceita pela recorrente de R$
541,13 e que, portanto, a autoridade fiscal vem negando um direito tão somente por conta de uma falta de um cruzamento eletrônico das informações e pelo fato de não analisar de fato as provas que constam nos autos, as quais provam a verdade material que deve prevalecer sobre estes equívocos. Portanto, é o presente recurso voluntário para que haja reforma da decisão com o consequente provimento integral e assim com o deferimento do pedido de ressarcimento de crédito de IPI, tendo em vista que há sim saldo credor e que ele não foi utilizado e que estes erros não podem prevalecer sobre a verdade material que existe no caso. Sob pena da decisão consentir com a arrecadação ilícita, o enriquecimento indevido do Estado, com a relativização do direito do contribuinte de ter esses ressarcimentos de créditos e todos os outros motivos que devem ser repudiados por vossas senhorias. Portanto, é isso que espera e pede deferimento. Obrigada. Doutora Denise, então, mantendo o voto, né? Essa diferença é que, referente ao quarto trimestre de 2002, de um pedido de 2005. Entendi, mas é tudo períodos. Doutor Vinícius. Acompanho. Doutor Walker. Acompanho. Doutor Jorge. Acompanho. Doutor Zé. Acompanho. Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho. Também acompanho. Temos mais dois. Vamos passar os dois? São todos iguais, sinceramente. Sem necessidade. Não tem necessidade. Eu vou assumir o risco de reproduzir os dois, porque a gente viu vários, vimos 5 dos 7, e todos são absolutamente iguais, só muda o período de apuração. Então, eu estou copiando o resultado para o 128 e o 129. Agora passo a palavra à doutora Denise para o item 130, que é da empresa Indústria e Comércio Marcas Ramos Universo. O que der para resumir, doutora, pode resumir. Tá certo, 130. Bom, trata-se de despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento do crédito solicitado no valor de 71 mil, reconhecendo o direito creditório no valor de 7 mil. O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que, ao realizar as compensações, cometeu erros no preenchimento das PERs, requerendo sua reavaliação. A lide foi decidida pela 4ª Turma de Salvador, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação e não reconheceu o direito creditório do contribuinte. E não existe reparo a despacho decisório que homologa a compensação dos débitos declarados até o limite do crédito reconhecido. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando que a sistemática da compensação via PERDICOMB é claramente entendido como conta corrente, onde o contribuinte tem a opção administrativa de compensar mensalmente seus créditos oriundos de créditos presumidos de IPI, que o valor do campo crédito passivo de ressarcimento, calculado pelo próprio programa PERDICOMB, as folhas 18, é de 85 mil. Requer que seja reformado o acordo proferido, sendo homologadas as compensações efetuadas, haja visto um saldo positivo no final de todas as compensações efetuadas. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, antes de passar para o voto, o doutor Corinto quer falar algo? Presidente, eu não achei esse voto da doutora Denise. Ele está na pasta, Corinto. Sim, mas é indústria, Não, eu coloquei pelo número da pauta, 130, Pedras Ramos. Pedras Ramos, tá. Isso. Pedras Ramos. É porque não apareceu antes Pedras em lugar nenhum. Não, na verdade eu até errei aqui, porque é Máquinas Ramos, eu coloquei Pedras Ramos. Por isso que Tá, aqui, então, o que basicamente... Vamos lá. Vamos ao voto. Vamos ver se eu
Dou uma lida aqui, que esse aqui faz um tempinho que eu fiz. Certo. Peguei o processo errado aqui. Não seria ressarcimento com créditos de períodos posteriores? É a mesma coisa, é isso aí. Essa é a matéria? Essa é a matéria. Tá, e aí o que aconteceu? Não tem prova? Não foi feito? O que acontece? Copiei e colei a decisão da DRJ. É porque tem aquela limitação, não é, do IPI? Tem que ser no trimestre base, e aí ele busca créditos de trimestres posteriores ao trimestre base indicado na DECOMP. Isso. E aí você simplesmente afasta porque ele determinou na DECOMP qual era o trimestre base. É isso aí. É isso? É isso. Tá, e tem preliminar? Não tem preliminar. Ele também não junta nenhum documento, né? Eu também coloquei isso aqui. Então, com isso, a senhora está negando o provimento? Eu nego o provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok, doutor Vinícius. Não tem, nesse caso, aquilo que teve no outro de preclusão? Não. Então eu acompanho. Ok. Doutor Walker. Relatora. Ok. Doutor Jorge. Acompanho. Doutor José. Olha, relatora. Doutor Corina. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, aqui é NPU. Negado o provimento por unanimidade. O item 130, doutora, é igual? 131, desculpa, tem que ligar seu microfone. Os três são iguais. Ok, então estou copiando o mesmo resultado para o item 131, que é negado o provimento por unanimidade, e 132, que é negado o provimento por unanimidade. Ok? Doutora Ana, pode falar.